Olá, pessoal! Em 3 de agosto de 1961, o padre Valentim nota pela primeira vez que, de repente, as meninas em êxtase caíram por terra. Vem comigo! Um sacerdote chamado Manuel Anton descreve: todos ficaram muito assustados, temendo que poderia acontecer algo grave. A mãe de Jacinta aproximou-se para pegar sua filha, chorando desconsolada. Eu gritei: será que aqui não há um médico que possa fazer algo? O padre Valentim, que estava no meio do povo, interrompeu o silêncio geral, dizendo com voz grave: isto aqui sempre foi extraordinário. Acontece que nós somos homens de pouca fé. Depois de um tempo, as meninas despertaram como de um maravilhoso sono, voltando a si, se levantando naturais, tranquilas e sorridentes. O povo deu um nome para esse fenômeno: as quedas, que se repetiriam com regularidade. No dia 4 de agosto teve início uma coisa nova. As videntes, às 4, pela primeira vez caminharam dentro dos êxtases, marchas extáticas. As meninas, sem olhar para o chão, permaneciam o tempo todo com a cabeça erguida e os olhos voltados para o céu. Desde então caminharam muitas vezes, sem descanso, de dia ou de noite, sob o sol, chuva, granizo, neve, com meio metro de neve nas ruas da aldeia, com a presença de gente ou sem, a pé ou de joelhos e correndo, porque não iam devagarzinho, não. Era preciso correr atrás delas. Iam tanto para frente como para trás, como para os lados, sem vacilar e cair. Em êxtase, as videntes percorriam toda a aldeia até os caminhos pedregosos, inclinados, que conduzem aos Pinhais. Pinhais era um vale na encosta de um monte situado por Berabandal, de onde se avistava a aldeia. Vamos ouvir o testemunho de Maximina Gonzalez. Elas se metiam por onde era pior, sabe? Sobretudo quando desciam dos pinhais e não vacilavam, e não lhes acontecia nada. Em novembro de 1962 estava nevando. As meninas andavam de joelhos pela encosta para trás, por todas as lavouras e por toda a neve. Caía muito granizo, ventava um frio terrível. As aparições adquirem esse traço penitencial e de peregrinação. As meninas, seguidas pela multidão, desde então percorrem a aldeia sem descanso, numa surpreendente oração. José Giuliani, que passou mais de 40 dias na aldeia a partir de agosto de 1961, descreve: assim que chegamos, perguntamos: onde estão as meninas? As meninas podem estar em qualquer lugar. E quando são as aparições? A qualquer momento, mas costuma ser à tarde. Mas não se preocupem, porque alguém vai avisar dizendo: lá vem as meninas, e bum, todo mundo vai. Em suas caminhadas, as meninas não se detiveram só nos arredores da aldeia. Logo entraram também nas casas. Ali rezavam, abençoavam os moradores ou realizavam algum sinal mais particular, com uma delicadeza de Nossa Senhora. Ninguém foi menosprezado naquelas visitas. Visitavam todas as casas da aldeia. Esse fato, sempre inesperado, ficava guardado nos corações dos seus anfitriões. As meninas, ao entrar, rezavam em êxtase e era muito emocionante. Davam sua cruz para que os presentes beijassem ou faziam um sinal da cruz nos mais variados lugares, nos veículos, nas camas, e nisso manifestavam indícios de clarividência. Iam até as cabeceiras das camas, faziam uma única cruz quando ali dormia só uma pessoa, faziam duas quando ali dormiam duas, um matrimônio ou irmãos, e era exato. Ninguém jamais viu equivocarem-se. Muito ao contrário, adivinhavam o impensável. Numa cama, por exemplo, fizeram uma cruz nos pés e outra na cabeceira, mesmo havendo um único travesseiro num dos lados.
pois nessa cama dormiam assim do lado contrário 2 irmãs. As casas dos doentes e dos defuntos contaram com uma preferência inquestionável. Testemunhou Simão. Quando morria alguém, logo chegavam as videntes. Rezavam numa estação ao lado do cadáver. Nenhuma palavra além da oração. Iam também aos enfermos, mas não rezavam, apenas abençoavam. Durante as marchas extáticas, as meninas não viam onde iam, tampouco estavam conscientes de ter percorrido aqueles caminhos. Não ficavam cansadas, nem com quaisquer outras sequelas, nem se davam conta de que saíam de casa. O padre Antônio Rui Marim, eminente teólogo espanhol, escreve: a teologia mística distingue 3 tipos principais de levitação. Quando a elevação é pouca, costuma chamá-la de êxtase ascensional. Se o corpo se eleva a grandes alturas, recebe o nome de voo extático. Se começa a correr velozmente ao rés do chão, mas sem tocá-lo, constitui a chamada marcha extática. Em Garabandal houve levitações de todos os tipos. Entre elas, destaca-se sem dúvida as marchas extáticas. Foram muito frequentes e muito notórias para os abundantes peregrinos. Essas corridas aladas, como alguns chamavam, bastavam para muitos como prova da verdade das aparições. Muitos testemunhos narram esses fenômenos. Juan Álvares, por exemplo, diz: além dos êxtases, fui testemunha de centenas de marchas extáticas, velozmente, nesse estado pelas ruas da aldeia e algumas vezes até de costas. Algumas pessoas tentavam correr sem poder alcançá-las e mesmo as videntes em estado normal não podiam alcançar as que estavam em êxtase. Uma mulher que presenciou numerosos fenômenos destaca especialmente a velocidade daquelas marchas, tanto para frente como para trás. Disse ela: desciam dos pinhais de costas e mesmo a descida sendo ruim, não havia quem as alcançassem. Creio que voavam. Ninguém as via voar, mas tinha de ser algo assim. Pepe Dias, o pedreiro tantas vezes citado, presta atenção especial a esta extraordinária rapidez das marchas extáticas. O passo das meninas, o movimento de suas pernas era de uma caminhada normal. Dava a impressão de que mal se moviam, mas avançavam 3 vezes mais do que qualquer pessoa. Segui-las era impossível. A rapidez era uma coisa extraordinária. Quando andavam de joelhos ou para trás, era menos rápido. Mas uma pessoa normal andando, ou os jovens fortes da aldeia, não as alcançavam. Existem abundantes testemunhos sobre levitações em Garabandal. Numa ocasião, narra, entre outros, David Toribio: as 4 meninas em êxtase passaram de braços dados por uma ponte, na qual só 2 caberiam. As que estavam nos extremos, muitos recordam, cruzaram pelo ar. Durante as velozes marchas extáticas, houve vezes em que uma curva inesperada ou um obstáculo intransponível era também ultrapassado por um velocíssimo voo das meninas. Porém, as mais frequentes foram as levitações do tipo ascensional, isto é, sutis voos de ligeira elevação. Dr. Celestino Ortiz declara: observava um dia uma queda das meninas e de repente percebi que Conchita não estava tocando o solo, ainda que levemente estava suspensa no ar. Passei o braço de um lado para o outro, embaixo do corpo da pequenina, sem tocá-la, comprovando assim minha impressão. Todos os presentes viram. Há muitos testemunhos sobre fatos como esse. Muito impressionante, não é? Até o próximo capítulo.